Olá, meu nome é Aline, eu sou muito grata pelo convite para estar aqui conversando com vocês no Com Aroma. Eu sou muito grata pela presença de vocês assistindo essa palestra. Todos muito bem-vindos para essa conversa sobre aromaterapia, yoga e ayurveda. Aromaterapia, o yoga e o ayurveda são três coisas que na minha vida estão muito juntas e elas estão muito associadas a uma grande mudança. Eu sou formada em ciências econômicas, eu trabalhei bastante em empresas públicas, trabalhei em bancos, trabalhei com gestão, então eu tinha uma vida muito atribulada, eu tinha uma vida que a gente pode dizer normal, né? Mas eu tinha uma vida igual a de todos nós, que acorda de manhã cedo, trabalha o dia inteiro, filhos, família, e toda essa correria e a forma como eu lidava com essa correria e com as minhas questões internas foi me colocando doente. Então a minha história, né, na ciência holística, a minha história nessas terapias complementares que trabalham com a saúde, ela começou a partir de um momento que eu estava muito doente. E em 2007 foi quando eu conheci o yoga, e praticar yoga foi um grande marco de mudança na minha vida. Então a minha estrutura física, mental e psicológica começou a mudar a partir da prática regular do yoga em 2007. Em 2009 eu conheci o ayurveda, e o ayurveda ele é uma ciência que também vem da Índia. O ayurveda é uma ciência que também vem dos Vedas, que são um corpo de conhecimento, que é um conjunto de escrituras antigas da Índia, né? Antes da Índia ser Índia ainda, já existia esse conhecimento. E toda essa conexão entre yoga e ayurveda ela foi muito apaixonante para mim. Então eu mergulhei no estudo do ayurveda, e quando eu comecei a prática como terapeuta, 3 anos depois, em 2012, foi quando eu comecei a estudar aromaterapia. Então a aromaterapia para mim, ela veio já sobre uma base de conhecimento que já estava formada numa base prática do yoga e uma base que veio do ayurveda primeiro com o estudo e que estava iniciando a prática. Então essas coisas para mim elas caminharam muito entrelaçadas, porque apesar da aromaterapia ter uma base científica bastante moderna, né, para mim ela casou em cima de um conhecimento antigo, e eu comecei a praticar aromaterapia sempre junto com o yoga e o ayurveda. Então é essa abordagem, né, esse olhar que eu queria colocar hoje nessa nossa conversa. Para a gente começar essa conversa, então, é importante entender alguns pontos a respeito do estudo do yoga e do ayurveda. O yoga e o ayurveda, eles vêm de uma mente que não é ocidental como a nossa. Então, é um conhecimento que ele é passado de pessoa para pessoa, de geração para geração, né? E as conversas são como essa que acontece agora, né? Eu escolhi esse lugar não por um acaso, eu escolhi esse lugar porque a base desse conhecimento, ela é uma transmissão oral, que depois de algum tempo passou a ser escrita pelas pessoas que estavam ouvindo, e esse algum tempo, ele remonta a datas muito antigas, né? Seja lá 5.000 anos, 6.000 anos, 8.000 anos. Então é um conhecimento da vida desenvolvido como ela é, mas ele é um conhecimento que ele vem inspirado, né, por outros planos. Ele é um conhecimento que ele vem dos rishis, dos sábios, e que eles receberam algumas informações em meditação, eles receberam algumas informações em estado de alta concentração. Então ele é uma percepção da vida, e nessa vida, independente dela ser com uma visão antiga ou moderna, o objeto de estudo é o mesmo. O planeta ainda é o mesmo, e nós, o ser humano que está sendo visto, é o mesmo. Então não importa qual é o óculos ou a ferramenta de ciência que eu use para me relacionar com esse ser humano, eu estou falando do mesmo objeto. Eu estou falando do mesmo ser que é você e do mesmo ser que sou eu também,
e que ele não é muito diferente, mas ao mesmo tempo nós temos as nossas nuances e as nossas particularidades, né? A gente tem um interior e a gente tem um exterior, e a forma como eu me relaciono, o que está externo com o que está interno, é que vai determinar muitas coisas do meu dia a dia. O Ayurveda, ele trabalha bastante em cima dessa visão, de entender essa pessoa enquanto corpo, como é que esse corpo funciona, entender como é que esse corpo se relaciona com os estímulos do meio ambiente, então como é que o clima me afeta, como é que os horários do dia me afetam, como é que o contato com os alimentos, com os óleos essenciais, com as plantas, com as outras pessoas me afeta. Então o Ayurveda, embora ele trate corpo, mente e espírito, o foco do trabalho do Ayurveda é no corpo físico. Tá? A gente vai falar de 3 corpos, né? O corpo físico, o corpo mental e o corpo sutil. Para falar da atuação dos óleos essenciais, né, da perspectiva do yoga e do Ayurveda, a gente precisa falar de 3 corpos, né? A gente precisa falar de 3 dimensões do nosso ser, que são o corpo físico, então existe uma parte, uma porção em mim que ela é matéria, essa parte é que a ciência ocidental estuda, né? Eu sempre confundo ocidental com oriental, mas enfim, nós deste lado ocidental estudamos muito o corpo físico. Então, quando eu estudo a atuação química e bioquímica de uma substância no meu corpo, eu estou me relacionando com esse corpo físico, eu estou me relacionando com esse corpo, né, que é na linguagem védica, um envoltório formado de alimentos. Então é um corpo que a gente pode ver, que a gente pode pegar, que a gente pode sentir. Esse corpo tem reações que eu posso medir, e ele é muito influenciado pelos alimentos e pelo clima. Então, para o Ayurveda, a forma como a gente se relaciona com os óleos essenciais, as plantas, a fitoterapia, nessa dimensão, ela é como a gente se relaciona com esse corpo de alimentos. E tudo isso, o remédio, ele é considerado um alimento, né? Então, ele é alguma coisa que eu vou ingerir, seja pela minha boca ou seja pela minha pele. Quando eu utilizo um óleo essencial na massagem, diluído num óleo carreador, né, que é uma forma que a gente está muito acostumado a usar, eu diria que é uma das aplicações mais usadas, eu estou me relacionando com os princípios químicos e com a reação que ele vai causar na bioquímica do meu corpo, como se ele fosse um alimento. Porque ele vai entrar no meu sistema, né, e a partir daí o meu corpo vai assimilar, o meu corpo vai digerir, o meu corpo vai transformar isso e interagir com essas substâncias naquilo que forma a minha estrutura mais densa, aquilo que forma a minha estrutura física. Então, esse é o corpo físico, esse seria a primeira dimensão e o primeiro corpo. O segundo corpo, ele é o corpo sutil. Tá? No corpo sutil, eu tenho várias camadas e vários envoltórios. Então, o corpo sutil, ele é menos denso, mas nele estão as impressões dos nossos sentidos. Então, a forma como o óleo essencial se relaciona com esse corpo sutil, ela é muito importante, porque quando a gente se relaciona pelo olfato, que é um dos nossos sentidos mais importantes na aromaterapia, eu estou me relacionando com o meu corpo sutil, onde também está o meu corpo mental. Então, o corpo sutil, ele recebe as impressões dos meus sentidos, né? Ele é onde está o meu corpo, o meu envoltório mental. Eu tenho um envoltório emocional, né? Então emoções, pensamentos, tudo aquilo que eu percebo, a sensação de prazer ou desconforto, tudo isso está no meu corpo sutil. E nessa visão, tanto do yoga como do Ayurveda, a aromaterapia se relaciona muito com o nosso corpo sutil. Então, ele é bastante importante. E é um conceito bem diferente eu começar a perceber que aquilo que entra em mim pelos meus sentidos vai num outro lugar, vai num lugar não tão
é palpável, vai num lugar que eu não posso olhar através de um microscópio, por exemplo. Embora existam várias reações, né, de substâncias químicas comandando o meu sistema nervoso, o lugar onde estão as minhas emoções e os meus pensamentos, e ele é diretamente influenciado pela minha percepção dos sentidos, ele não está no meu corpo físico, né? Então, a anatomia do yoga e do ayurveda, essa anatomia sutil, ela vai dar uma outra dimensão a essa relação dos óleos essenciais com as pessoas. E existe um terceiro corpo, né, que seria um corpo causal. Então, quando eu falo de corpo, mente e espírito, é como se eu estivesse me relacionando também com esses três corpos. E o lugar onde está esse espírito, o lugar onde está essa alma, o lugar onde está aquela essência, onde está aquilo que me anima, é esse corpo causal. Nessa visão védica, esse corpo causal é que está emitindo impulsos, impressões, é dali que vem a expressão da minha essência enquanto pessoa. E isso é muito interessante, porque a essência desse ser que vai se manifestar utilizando os outros corpos, ela é muito parecida com a essência da planta, né? Então, embora não exista uma relação direta do óleo essencial com o corpo causal, de uma certa maneira nós estamos falando da mesma coisa. Eu estou falando da essência da planta e eu estou falando da minha essência enquanto ser. Essa é uma visão muito rica, né? Porque esse ser que é essência, ele vem então manifestar através de outros corpos, ele vem então através da consciência trazer coisas à matéria, ele vem materializar coisas, e ele vai usar para isso impressões e sentidos que estão no corpo sutil e na mente, mas vai fazer isso através do corpo físico. Então, a gente vai olhando para aquelas camadas internas a partir de onde alguma coisa vem se manifestar. E quando eu pego um óleo essencial, se eu olhar para ele como uma essência da planta, eu vejo que eu trago alguma coisa da planta que também percorreu esse mesmo caminho, né, que veio manifestar e eu pude colher isso no físico. Mas quando eu percebo um aroma com os meus sentidos, isso vai ressoar em mim em um outro lugar. Isso vai, então, agir de forma profunda nas minhas impressões. Aí a gente desenvolve esse estudo na aromaterapia vibracional, a gente desenvolve esse estudo na aromaterapia quântica, a gente desenvolve esse estudo, né, na ciência que agora está chegando naquilo que não é visível. Então, existe já um grande encontro, né, entre visível e invisível, mas principalmente existe uma coisa que a gente pode sentir, né? Eu tenho a certeza de que todas as pessoas que estão aqui, né, nesse momento ouvindo e estudando aromaterapia e buscando mais conhecimento, vocês foram tocados, assim como eu fui tocada pela aromaterapia, de uma forma que vai além de qualquer conceito e qualquer explicação. Mas que na ciência védica ela está muito descrita, porque nessa anatomia sutil tudo isso, todas essas relações estão muito estudadas. Na minha experiência prática, então, na aromaterapia, né, e quando eu comecei a usar aromaterapia, eu comecei a relacionar de uma maneira bem intensa tudo que eu aprendi de uma forma na aromaterapia química e bioquímica com uma anatomia sutil, com uma forma de ver esse corpo, de ver as relações, né, entre as várias camadas do ser, porque quando a gente fala dos corpos, né, que o yoga e o ayurveda estudam, a gente está falando na verdade de camadas do nosso ser. A gente está falando de lugares que a gente não enxerga na anatomia quando olha ela no físico, mas lugares que a gente encontra, como por exemplo o nosso envoltório mental que está no nosso corpo sutil, onde estão os nossos pensamentos. Nós não podemos talvez enxergar esse lugar, mas nós podemos sentir esse lugar. Então eu comecei a me relacionar com a aromaterapia já em cima de uma base de conhecimento da anatomia do yoga
e do Ayurveda, e já numa base de conhecimento que permeia esses corpos. Então, entender, né, que a gente se relaciona em vários níveis, em várias etapas do nosso ser, é muito importante para que a gente possa entender que o efeito do óleo essencial em nós ele é muito amplo, mas que ele pode vir a partir de uma outra abordagem. E hoje existe uma riqueza muito grande, né, pela variedade, pela quantidade de óleos essenciais de plantas diferentes que nós temos. Então é possível fazer uma escolha, né? E essa foi uma das primeiras reflexões que eu comecei a fazer quando eu comecei a aplicar os óleos essenciais, de que eu vou aplicar, por exemplo, um óleo essencial com uma finalidade no meu corpo físico, se eu preciso de um expectorante, mas que esse expectorante pode se relacionar com diversos níveis de uma pessoa. Então, eu vou ter vários óleos essenciais que são expectorantes, eu vou ter vários óleos essenciais, por exemplo, que são analgésicos, né? Mas quando eu olho para a essência dessa planta e quando eu olho para a essência dessa pessoa, eu posso, então, fazer uma escolha dentre este leque que se encaixa, né, muito mais no nível sutil. Eu posso, então, começar a fazer escolhas mais ricas quando eu vou me relacionando com todos esses momentos dessa pessoa. Então, eu posso, de repente, escolher um expectorante que, por exemplo, na psicoaromaterapia, vá trazer mais abertura. Eu sinto que essa pessoa precisa abrir, expandir, respirar, né? Ou eu posso trazer um expectorante que vá trabalhar essa proteção. Eu posso trazer um expectorante que vá, de uma certa forma, fechar, acolher, né, proteger. Se eu estiver me relacionando com a essência dessa planta, além dos seus conceitos químicos e bioquímicos. Sem, entretanto, deixar de estudá-los e entendê-los. Que, na verdade, eu posso trazer, então, esses dois conceitos e unir. O que eu gostaria de falar hoje é um pouco dessa anatomia sutil e como é que ela se relaciona, né, conosco, como é que isso acontece, porque é bem importante para que a gente tenha credibilidade num processo, ou até para que vocês, a partir disso que a gente vai conversar, tenham um estímulo para buscar esse estudo e aprofundar nisso, entender como é que essas duas coisas se relacionam, onde é que essas ciências se encontram. Como é que o Ayurveda, né, vê o óleo essencial, então. Vamos colocar uma visão um pouco diferente dessa relação do óleo essencial com o nosso corpo. Para o Ayurveda, o óleo essencial, enquanto essência da planta, ele se relaciona diretamente com o prana, que é a energia vital. Então, o prana, ele é uma força vital básica. Ele é uma energia que vem do universo, que permeia todas as coisas, ele é um princípio de vida. E no nosso corpo, o prana atua como um princípio de vitalidade. O yoga se relaciona com isso através da nossa respiração. Então, no yoga, nós nos relacionamos com essa energia vital através do controle da respiração. Que ele não é exatamente um controle como a gente entende com a nossa mente de rigorosamente controlar, mas ele é um controle de sentir, de entrar em contato com e de fazer essa ponte entre as nossas funções que estão conscientes e inconscientes. Então, existe um movimento da minha respiração quando eu presto atenção nela, e aí eu me torno consciente, e aí eu estou me relacionando com ela, muito além de estar controlando, eu estou me relacionando com ela, e isso faz com que eu me relacione de uma forma muito mais direta com a minha mente, com a velocidade dos meus pensamentos. Isso é uma coisa bem fácil de experimentar, porque você pode experimentar. Você pode respirar, soltar o ar e sentir como muda alguma coisa no fluxo dos pensamentos, como muda alguma coisa na relação corpo e mente. Então, o yoga se relaciona com o prana através daquilo que nós chamamos de pranayama, que seriam as práticas
né, respiratórias. A gente começa entendendo essa relação com a respiração para começar a perceber o nosso prana sutil, para começar a entrar em contato. É quase como desenvolver um sentido a mais, né? Esse entrar em contato com a nossa energia vital e a gente passa então a controlar. A gente passa por um estado que quem olha de fora vê como uma tranquilidade, né? Muitas vezes eu escuto isso, as pessoas dizem, nossa, tem uma calma, tem uma tranquilidade. Essa tranquilidade, ela é um controle da energia vital. Porque quando eu estou no estresse, quando eu estou na ansiedade, quando eu estou na correria, né, e geralmente nisso de uma forma inconsciente, né, sem tomar consciência a gente respira muito alto aqui, muitas vezes respira curto pela boca. Quando eu estou nesse estado, todo o meu corpo ele está no estado de alerta. E o meu gasto energético, de energia física mesmo, né, o meu próprio consumo de antioxidantes, os hormônios que estão circulando no meu corpo, tudo que o meu sistema nervoso rege vai ter um desperdício de energia. Eu vou gastar, às vezes, muito mais energia por uma tarefa, porque eu estou ansiosa, porque eu estou agitada, do que quando eu estou num estado de calma e de contato. E esse contato se dá através da respiração. Mas também existe uma relação aqui com a aromaterapia quando eu faço, então, a inalação de um óleo essencial e o aroma em contato com o meu corpo sutil, através dos meus sentidos, ele entra em contato com o meu sistema nervoso e ele me traz para esse estado de tranquilidade. Então, eu vou chegar, pela prática da aromaterapia, no mesmo lugar que eu chego pela prática do yoga quando eu estou praticando os pranayamas. Né? E o Ayurveda vai olhar para isso. Então, o Ayurveda vai olhar, enquanto ciência, para essa relação do óleo essencial com o prana, com a nossa energia vital. E aí vão existir diversas formas diferentes de eu estar fazendo essa aplicação. Na anatomia do Ayurveda existem 3 conceitos bem importantes para se entender a atuação de um óleo essencial a nível dos nossos corpos, né, físico e sutil, especialmente. Então, o Ayurveda vai falar de canais por onde circulam a energia, que estão no corpo sutil, que são canais por onde circula o prana, que são chamados de nadis, né? Então, os nadis, eles são canais sutis, eles são canais que eu não vou enxergar, eles são canais que eu não vou ver, por exemplo, se eu dissecar um corpo, né? Eles estão no corpo sutil e eles vão levar impulsos, eles vão levar impressões, eles vão levar o prana enquanto energia mais sutil, eles vão levar o prana como vitalidade. Especialmente nas terapias corporais e na massagem, na Abhyanga, que é uma oleação, é uma terapia com óleo que se faz no Ayurveda, que é mais, para nós, assim, conhecida como massagem, ela vai ter um trabalho muito especial e muito sutil de estar direcionando a energia através desses nadis. Esses nadis, esses canais sutis, eles se relacionam com o nosso corpo físico através de pontos, né, seriam quase como nozinhos, eles seriam pontos de intersecção que ligam o corpo sutil com o corpo físico. A forma como eu trago energia desse canal sutil para um corpo físico onde eu já estou enxergando, onde eu já posso pegar, onde eu já posso dissecar, são os nossos chakras. Então, existem várias definições, né, até mais eruditas que isso, assim, para os chakras, mas o importante nesse momento é entender que os nossos chakras funcionam também como elos de ligação entre corpo físico e sutil. E que a energia vital, né, e a manifestação de energia, ela vem do sutil para o físico. Tá? Porque a gente falou de 3 corpos, então na verdade eu venho primeiro de um corpo causal que se manifesta e através da circulação de energia no corpo sutil eu manifesto no físico. Então o universo da sua formação, né, dentro dessas ciências, ele é visto como um universo manifesto, ele vem do causal para o físico.
Assim é na física quântica também, que hoje vai fazer um grande paralelo, né, com todo esse estudo antigo. Então, entender a energia circulando num canal sutil que eu não enxergo, que são os nadis, se relacionando com o meu corpo físico através dos chakras, né? Então, eu vou ter pontos no meu corpo que eu posso tocar, que estão ao mesmo tempo no sutil e no físico e que influenciam esse fluxo de energia, se relacionando com canais físicos, né? E com pontos nesses canais físicos, porque daí nós temos vasos, nós temos ligamentos, nós temos veias, artérias, a gente tem uma série de canais físicos mesmo que a gente conhece anatomicamente, que circulam substâncias no nosso corpo, que vão estar ligados por pontos que o Ayurveda conhece como pontos Marma. Então, os pontos Marma que eu passo na massagem, que eu posso fazer uma compressão, que eu posso fazer uma massagem localizada, que eu posso apalpar, eles têm uma relação com os nossos órgãos, eles têm uma relação bastante estudada, assim, detalhadamente com a nossa saúde do corpo físico, e eles também são fluxo desse ponto de energia. Eles são, então, ali um lugar em que vai passar várias coisas, né? Que eu tenho um ligamento, que eu tenho um osso, que eu tenho um músculo, que eu tenho uma veia, que eu tenho uma artéria. É um lugar onde está acontecendo um fluxo energético e que eu posso atuar fisicamente nesse ponto. A Ayurveda trabalha com 107 pontos Marma no corpo mais estudados, e existem outros. Então, na massagem, eu me relaciono tanto com os nadis, que são os canais sutis, quanto os pontos Marma e os chakras que estão permeando esses corpos. E a aplicação do óleo essencial, tanto no óleo de massagem quanto um óleo carreador, ela pode ser feita, como eu posso fazer para finalidades específicas a aplicação de um óleo essencial direto num ponto Marma ou direto num chakra. Hoje já existe muito esse estudo, né, da atuação das sinergias e dos óleos essenciais, especificamente nos chakras, enquanto pontos importantes dessa relação energética. É importante dizer também que os chakras, eles estão estudados a vários níveis. Então, existe um nível dos chakras que atua na saúde, né, que é esse que a gente está falando, e existe um nível dos chakras que ele atua a nível do despertar espiritual e da energia Kundalini, que é um outro estudo, né? Aqui a gente está falando dos chakras enquanto essa comunicação dos canais físicos e sutis. A gente está falando dos chakras como um ponto que faz um elo de ligação, né, entre esses sistemas e esses corpos. Como é que o yoga se relaciona então com isso tudo, né? Eu falei dos nossos nadis, eu falei dos nossos chakras e eu falei dos pontos Marma. Quando a gente pratica os asanas no yoga, que seriam as posturas, que é a forma que a gente mais diretamente relaciona ao yoga, a gente está colocando o nosso corpo numa forma, num formato que favorece a circulação de prana pelos nossos canais sutis, que vai passar pelos nossos chakras e que vai influenciar os nossos canais físicos, né? Então, quando eu faço uma postura, um gesto, quando eu faço uma asana no yoga, eu estou então fazendo esse caminho da circulação da energia vital e através de posicionar a circulação da energia vital, eu estou influenciando o meu corpo físico. É um estudo muito amplo, né? Então, cada posição, cada postura, cada ponto vai dizer alguma coisa, mas isso se relaciona, então, com o mesmo lugar, né, em nós e com a mesma forma que atua um óleo essencial. Só que através da postura eu estou trazendo a circulação do canal sutil para o corpo físico, e quando eu faço a inalação de um óleo essencial, eu estou vindo do lado contrário para atingir um mesmo lugar. Então, eu estou trazendo a absorção pela minha pele, eu estou trazendo a inalação, eu estou colocando a essência da planta, que é prana, né, que influencia essa energia vital, e ela vai, através, então, dos meus chakras, passar para o meu corpo
sutil e modificar, né, ou estimular, ou conduzir, enfim, ela vai interagir, dependendo do óleo essencial e do ponto que eu colocar, de alguma forma, com esse canal de energia sutil. Então, eu vou atuar diretamente na vitalidade, né, que é o prana. Através dessa vitalidade, eu vou então promover a imunidade e a longevidade, estimulando uma substância que o Ayurveda chama de ojas, que seria uma essência sutil da nossa imunidade, poderia-se dizer assim, embora tudo que a gente coloca em termos simples possa sempre ser colocado num conceito muito mais amplo. Através da circulação, então, desse prana, eu vou promover ojas, eu vou estar aumentando de forma sutil a imunidade e a vitalidade desse organismo. Então, eu vou influenciar um corpo sutil, onde estão as minhas impressões, onde estão as minhas emoções, onde estão os meus pensamentos. E nessa visão, é exatamente aí que as doenças começam, né? Então, a formação da doença, ela vai vir a partir do sutil para o físico. Ela vai a partir dessa deficiência de energia e de vitalidade, ela vai a partir dessa baixa energética influenciar, então, o nível das minhas impressões, a forma como eu recebo as impressões do mundo, a forma como eu estou lidando com isso nas minhas emoções e nos meus pensamentos. O Ayurveda fala muito do Agni num sentido sutil. O Ayurveda fala desse Agni que seria um princípio de transformação e de digestão na forma como eu recebo as impressões do mundo. Então, nós podemos todos assistir a mesma palestra e receber as mesmas impressões, mas a forma como eu coloco isso para dentro e me relaciono com isso de forma mental, emocional e energética, ela é diferente para cada um. Um exemplo fácil também é o noticiário. Eu posso assistir uma desgraça no noticiário e a forma como isso me afeta é diferente da forma como ela afeta o outro. Então, existe uma forma particular de entender, digerir e absorver. E muitas vezes o não entender, o não digerir, o não absorver, aquilo que na linguagem cotidiana a gente diz quando eu não engoli alguma notícia, isso é uma forma de se relacionar com isso que pode me adoecer. Então, a doença ela começa num estado muito mais sutil e depois de um tempo ela vai se manifestar no corpo. De uma certa forma é o que a gente estuda também com a psicossomática, atualmente. Então, essa é a forma que o yoga se relaciona com tudo isso. Então, o Ayurveda ele vem para não só explicar, mas ele vem como uma ferramenta de abordagem, de diagnóstico e também de tratamentos, entrelaçar tudo isso e colocar de uma forma muito simples como é que essa atuação ocorre e como é que a gente pode dispor dessas ferramentas. Por quê? Porque muitas vezes, no momento de crise, é muito mais fácil, se eu não tenho a habitualidade ou a prática, de eu estar utilizando um óleo essencial, de uma forma simples que seja em inalação, do que eu fazer um pranayama, ou do que eu trazer o controle da minha mente, do que eu trazer um controle que através do yoga ele requer um tempo de prática. E ao mesmo tempo, quando eu trago o óleo essencial e ganho essa tranquilidade e encontro esse lugar e encontro esse ajuste da minha energia vital, fica muito mais fácil de eu encontrar a saúde desse corpo físico, que é a matéria que trata o Ayurveda, e de eu poder me colocar numa prática de yoga que tem um objetivo muito maior do que só a minha saúde física e o meu bem-estar. Embora a saúde física e bem-estar também são alcançados pela prática do yoga, o yoga tem o objetivo de tornar mais clara a impressão que vem dessa esfera mais pura do meu ser, que é o corpo causal. Então, o yoga tem um objetivo de liberação. O yoga tem o objetivo de ir tirando todos os véus e todas as máscaras para que esse ser que em princípio já existe, ali já está, possa se manifestar de forma mais pura.
E aí, yoga, ayurveda e aromaterapia se entrelaçam de uma forma muito bonita. Porque eu venho com o ayurveda tratar deste corpo físico, para que, tendo saúde, vitalidade, a minha clareza mental aumente, eu tenha disposição para me colocar numa prática de yoga, que ela vai desde o físico até o sutil, se relacionando com um nível muito mais profundo. E eu vou me relacionar também na aromaterapia, não só com a saúde, como com as práticas, né, de meditação, de interiorização, de trazer vitalidade e de encontrar essa minha essência. Então, eu tenho também na aromaterapia esse óleo essencial como ferramenta para esse encontro com essa essência, com essa expressão mais pura, né, e com essa manifestação que aí sim vem a partir do terceiro corpo, que é o corpo causal, né, que é a morada do ser, que é a sede onde está essa essência. E aí eu posso então encontrar, né, essência do ser e essência da planta e entender toda essa manifestação como uma essência única. Entender essa manifestação como a manifestação de uma outra essência que é um princípio puro, que é um princípio que é tudo da causa, que é um princípio que tudo manifesta. Aí eu vou estar encontrando e entrando em contato com esse ser, com essa energia que tudo permeia, né, e que cada um de nós vai dar o nome e a definição conforme a sua própria leitura. Antes de finalizar, eu gostaria de colocar um pouco das nossas expectativas, né? Quando se ouve falar em Ayurveda, a nossa primeira expectativa é falar sobre doshas, né? É entender a nossa constituição individual, é entender a nossa constituição pessoal, é entender a partir desse quem nós somos, como nós nos relacionamos com as coisas. Eu me propus hoje a trazer uma visão diferente do Ayurveda e não falar sobre doshas. Poderia falar sobre os doshas, poderia falar de óleo essencial para cada dosha, e aí a gente vai entrar então numa discussão também bastante interessante, mas eu preferi trazer de uma forma bem simples, assim, sem muitos nomes, né, os conceitos que relacionam essas três ciências e por elas estarem relacionadas dessa forma na minha vida, assim, para a gente poder, então, fazer uma reflexão, né, entre esses níveis do ser e entre esses níveis mais sutis se relacionando com o corpo físico, até porque a aromaterapia hoje, como ciência, ela está avançando essa fronteira. E é muito lindo como a aromaterapia, ela permeia todos esses níveis do ser e ela se relaciona com todos eles ao mesmo tempo. Então, quando eu recebo uma massagem, ou quando eu inalo um óleo essencial, ou quando eu estou fazendo um uso de um óleo essencial, eu não tenho como separar isso. E talvez a grande mágica que a gente sente na prática, né, o que a gente sente vivendo, o que a gente sente experimentando, é justamente isso. É que esse óleo essencial nos toca em outros lugares, né? Então eu quis trazer a partir do olhar dessas outras ciências, como é que isso se relaciona para a gente começar a olhar um pouco mais para isso que há de sutil em nós, para isso que a gente sente enquanto ciência mesmo, para a gente olhar para essa anatomia sutil e para a gente olhar para esse conhecimento ancestral, né, de em que lugares nós estamos sendo tocados. E existe sim uma descrição, né, muito mais embasada e científica para tudo isso. Existem livros excelentes para se fazer esse estudo. É muito comum no estudo do yoga e do ayurveda a gente ver esse estudo sobre várias abordagens. Então é um estudo muito amplo. Vocês ficam convidados, né, a aprofundar e a buscar. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. O meu e-mail é aline.reisper@gmail.com. Eu trabalho no site serinteiro.com.br. Não tem www no meu site, é só serinteiro.com.br. E lá tem os meus contatos e a partir daí a gente pode trocar mais informações
Eu vou procurar também colocar, né, na matéria como textos e os nomes em sânscrito e mais base assim para embasar esse estudo e os livros como referência no site daí, para que a gente possa continuar essa troca tão bonita. Eu agradeço mais uma vez, né, por vocês estarem aqui ouvindo, assistindo, né, se dispondo, se abrindo para esse novo olhar. Sou muito grata pelo convite, muito grata por estar aqui no Com Aroma. Um lindo dia e uma linda vida para todos. Namastê.